Você sabe que menores de 16 anos não podem trabalhar, não é mesmo? Mas e as crianças nas novelas? Você acha que aquilo é trabalho ou manifestação artística? Não se está falando aqui da participação artística que ocorre nas escolas, que ocorre nas comunidades. A manifestação dessas crianças, de menores, em participações artísticas, desportivas, é uma manifestação, um desenvolvimento de sua personalidade. A questão de manifestação artística é outra dimensão, que é trabalho mesmo. Hoje, para que crianças e adolescentes possam participar de uma novela, um comercial ou um filme, elas precisam antes da autorização de um juiz. Mas há quem defenda a simplificação desse processo. O Senado está analisando um projeto que permite que essa autorização seja feita apenas pelos pais. A ideia pode parecer simples, mas tem gerado muitas críticas. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Veja agora, no Em Discussão. Durante 2 anos eu convivi com produções, eu acompanhei os bastidores, eu entrevistei famílias e artistas mirins para saber o que eles vivenciavam nesses bastidores, quais são os efeitos e o que acontece ali nos bastidores da atividade infantil artística. Eu acompanhei os bastidores da gravação de uma novela com vários personagens infantis. Então, primeiro a criança tem que chegar já no estúdio com a memorização do script. Depois ela vai ser caracterizada, então ela chega com antecedência para ser caracterizada, cabelo, maquiagem. Depois vai treinar as falas com um diretor de fala, que é a entonação daquela fala. Depois vai marcar a cena, então quais passos para a direita, para a esquerda. Tudo é ensaiado, nada é espontâneo, nada é da livre espontaneidade da criança. Então aquela coisa lúdica, divertida, pode se tornar uma coisa muito complexa. É muito complexo o trabalho de atuar, porque além então das palavras a serem decoradas, tem a entonação, tem a movimentação, e a integração disso tudo com os demais atores. Então, vejam, depois a cena está ok, então aquele final ali é a critério do diretor. Durante essa observação, várias vezes eram repetidas 10, 15 vezes a mesma cena. Então, para mim, eu achei tão pouca diferença de uma cena para outra, mas era a luz, o som, eram critérios técnicos muito específicos e que significava repetir a movimentação, repetir a fala. Imaginem como é que é isso acontecendo com um adolescente, com uma criança. Então, vai ficando toda uma tensão, porque daquela performance depende todo um coletivo de adultos, trabalhadores que estão ali para finalizar seu dia de trabalho e ir embora. Porque também o jeito de trabalho num estúdio é isso, você tem 10 cenas, 12 cenas por dia para gravar. Acabou, antecipou, vai embora mais cedo. Não antecipou, vai ficando mais. Então é toda uma pressão e um estresse em cima de todos os integrantes, inclusive as crianças e adolescentes. A primeira questão que nós temos que clarificar é que se trata de uma situação de trabalho. A participação artística de crianças e adolescentes, seja em novelas, em peças de teatro, participação artística esta, que é apropriada economicamente por um terceiro, configura uma relação de trabalho. Não se está falando aqui da participação artística que ocorre nas escolas, que ocorre nas comunidades. Está se falando de uma participação artística de crianças e adolescentes num contexto de trabalho. Aliás, não há qualquer diferença entre o trabalho que um adulto, que um ator realiza numa novela e esse mesmo trabalho de uma atriz mirim nessa mesma novela. Ontologicamente, na essência, é prestação de serviço. A nossa Constituição ela é muito enfática no artigo 5º, inciso 9º, quando diz que é direito fundamental de todos, inclusive das crianças, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura e licença. De modo que a manifestação dessas crianças, de menores, em participações artísticas, desportivas, antes de ser qualificada como trabalho em sentido lato, em sentido estrito, é uma manifestação, um desenvolvimento de sua personalidade. As manifestações artísticas, elas são múltiplas. São manifestações artísticas ou participações que podem passar desde um envolvimento, que é um envolvimento mais permanente, na produção de uma novela ou de um seriado, até manifestações de participação num auditório, até manifestações pontuais, se levar
levar a ferro e fogo ou a literalidade as disposições que tratam que qualquer participação em evento público, então uma manifestação de nossos filhos num teatro, na seara pública, necessitaria de uma autorização judicial. É por conta das especificidades dessa situação, assim como a situação do desporto, em que faz parte da vida dessas crianças, elas aprendem na escola. A finalidade da atividade é que delimita se aquilo ali é ou não trabalho, mesmo porque numa atividade artística cujo foco é a criança, lúdica, uma dor de cabeça, um mal-estar, imediatamente o pai vai tirar aquela criança da atividade, da aula, diferentemente se ele tiver um contrato com uma produção e que existe todo um grupo de pessoas coletivamente construindo um produto que será vendido. Então, o objetivo, a finalidade da atividade muda totalmente, mesmo que nas duas situações a criança esteja cantando, sapateando, dançando. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 33, proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos de idade. E eu falo qualquer, e não sou eu quem falo, é a Constituição Federal. Portanto, trabalho artístico, trabalho doméstico, trabalho familiar, todo e qualquer trabalho está nessa interlocução utilizada pela Constituição Federal. Porém, no caso do trabalho infantil artístico, há normas internacionais de direitos humanos que trazem uma excepcionalidade a essa regra geral da proibição de qualquer trabalho, e apenas para os casos de manifestações artísticas. Essa norma, senadora Marta, é a Convenção número 138 da OIT, que foi ratificada pelo Estado brasileiro e, portanto, vale como norma de porte qualificado, acima da lei ou igual mesmo à Constituição, dependendo da corrente doutrinária jurídica a que nos filiemos. Então, essa norma diz o seguinte: é possível o trabalho infantil artístico desde que seja excepcional, em situações individuais e específicas, através de um ato de permissão da autoridade competente, que deverá fixar quais atividades artísticas poderá a criança ou adolescente desenvolver e mais as condições especiais de trabalho para que esse trabalho não ofenda a proteção, a saúde, a dignidade dessa criança e desse adolescente. O projeto que está sendo analisado acaba com a necessidade de permissão do juiz para todos os artistas e desportistas menores de idade. Basta apenas um ok dos pais. Só tem uma ressalva, e é para quem tem menos de 14 anos e está desacompanhado. Pelo texto, ele só pode participar da produção sozinho, aí sim, se tiver uma autorização judicial. E nesses casos, qual seria o juizado ideal? O da infância e da juventude ou o do trabalho? Essa matéria vem sendo discutida no âmbito do STF. A própria ABERT ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para que o STF desse a interpretação necessária acerca do juízo, que é o juízo competente para emitir esses alvarás, essas autorizações para que as crianças participem dessas manifestações, dessas representações artísticas. E o STF, de maneira muito enfática, deixou claro que a dimensão que se tem do menor nessa expressão, que é uma expressão da sua vida de envolvimento, de desenvolvimento de capacidade, é uma manifestação que deve ter o olhar do juízo da infância e da juventude. E por que do juízo da infância e da juventude? Porque, como disse o STF, antes de ser uma atividade que envolva uma relação com uma emissora ou que envolva uma contraprestação pecuniária, é uma atividade que precisa ser orientada para que considere o dia a dia da criança, para que considere a rotina escolar da criança, para que considere a avaliação médica, a avaliação psicológica e que, nesse contexto, essa criança possa desenvolver com a sua plenitude, numa atividade que beneficia ela no desenvolvimento da sua personalidade e que beneficia a sociedade, porque as manifestações e as produções culturais que passam
pela participação dessas crianças são do grande benefício, são uma atividade de interesse público. De modo que o que a ABERT entende, na linha do que entendeu o STF nessa decisão cautelar, no parecer do Ministério Público, que consta dos autos dessa DIN, que é a DIN 5326, é no sentido de que essa é uma atividade, é uma expressão artística que não se confunde com as situações exploratórias de trabalho infantil, que são outras situações. Então, o que deve ficar delimitado aqui é que essa manifestação artística, ela se insere numa outra seara que precisa de um tratamento diferenciado. Já que foi citada a DIN, que está lá no STF, da ABERT, e eu comecei apresentando aquele contrato de trabalho, os argumentos, tanto da concessão da liminar, né, do ministro Marco Aurélio, quanto do parecer da doutora Ada, o âmago daquelas opiniões foi que o contrato é assinado posteriormente ao alvará. Então, justamente eu quis trazer para vocês um exemplo de que o modus operandi não é esse. Após o casting, já é assinado um contrato, que não se chama contrato de trabalho, que, aliás, é diferente de emprego. Ninguém está falando em emprego, é trabalho, né? Um trabalho de prestação de serviço. E ali se chama termo de acordo, de condições, mas é um contrato. Então, anteriormente à solicitação do alvará, já há uma relação de obrigação com deveres, com remuneração. Então, é claro que a justiça mais adequada para verificar a emissão ou não do alvará é a Justiça do Trabalho. Se entender que isso é um trabalho, então qualquer tipo de produção cultural envolvendo crianças, teatros, a rigor, não poderiam existir. E existem porque são participações que fazem parte da vida em sociedade. São participações que agregam aquelas crianças e as nossas crianças. São participações que desenvolvem capacidades, skills, abilities, como fala a própria OIT, que faz as organizações das Nações Unidas, elas fazem uma diferença entre labor, que é o trabalho propriamente dito, de exploração, que não deve ser admitido, e, de outro lado, work, que é participar de atividades, é desenvolver habilidade, óbvio, sob controle, com responsabilidade, porque estamos todos aqui a realizar o artigo 227 da Constituição, sem dúvida, mas entendendo que esse é um espaço diferenciado, que esse é um espaço em que a liberdade de expressão, que é a palavra de ordem que move a ABERT, deve ter um reconhecimento e um tratamento que não levem a qualquer tipo de entrave, que seja um entrave incompatível com o desenvolvimento dessas potencialidades. A questão de manifestação artística é outra dimensão, que é trabalho mesmo, porque esse PL, ele existe para atender às necessidades da indústria, da moda, da televisiva e publicitária, e não o interesse da criança e adolescente, porque quando ela retira do Estado a prerrogativa de verificar a condição real de trabalho que essa criança vai estar e entrega para os pais que não têm condição de antepor-se ante o poder econômico dessa indústria, ele enfraquece essa relação e a condição de segurança dessa criança e desse adolescente. Acreditar que uma família pobre, que pretende que seu filho seja um artista mirim, vai conseguir, diante de uma agência publicitária de grande porte, impor condição de jornada para o bem-estar do seu filho? Alguém aqui realmente acredita nisso? Eu não acredito, os auditores fiscais do trabalho. Não acredito porque não é uma realidade. Se tirar do Estado esse controle mínimo que está previsto na 138, controle mínimo, porque esses alvarás nem sempre se dão o trabalho de verificar a condição em que essa criança vai se realizar o trabalho, o total da jornada desenvolvida por ela, se esse ambiente ele é promotor ou não do seu desenvolvimento físico, psicológico e moral. Então, essas coisas todas têm que ser contempladas em loco. Elas não podem ser estimadas. É importante que o pai esteja presente, e é isso que o projeto de lei está prevendo, que essa autorização para participações artísticas do pai é importante, que ele esteja lá e que, quando não esteja, que haja necessidade de autorização judicial. O Estado não deixará de controlar jamais essa atividade, seja por intermédio da autorização judicial, nessas hipóteses previstas, seja por intermédio do controle a posteriori. Assim como acontece em outros atos da vida das crianças em sociedade, o Ministério Público, que trata de infância e juventude, ele tem suas atribuições e ele pode fazer fiscalizações, como faz nas emissoras associadas da ABERT. O Estado pode fazer controle a posteriori, quer dizer que depois que há o dano à criança e adolescente, a gente vai lá para ver o que acontece com essa criança e com esse adolescente.
Não, o Estado, a função dele é prevenir o dano. O acompanhamento do adulto responsável não dá para ser dispensado antes dos 16 anos. Por quê? Essa presença de um adulto responsável ao lado da criança que está realizando a atividade artística serve para alguém que tem um cérebro completo, formado, avaliar criteriosamente em que risco está envolvida aquela criança. Então, é o pai, é o adulto, é a mãe que vai olhar aquilo ali o tempo todo. Então, ele tem que participar também da seleção, do casting, porque o que acontece na prática é, durante os testes, os pais não podem ficar junto. Durante a gravação das novelas, os pais ficam numa sala à parte. Então, nessa atividade há riscos, acontecem acidentes, há muita pressão, há muita vaidade. Então, tem que ter limite de tempo. Por exemplo, a duração do trabalho. O trabalho noturno é proibido para quem tem menos de 18 anos. E nem sempre, nas entrevistas que eu realizei, os participantes, as famílias, sabiam dessa informação. E também não havia fiscalização. Uma outra questão que nos afeta politicamente é que a redação, como está proposta, em atribuir somente à família a decisão para autorizar o trabalho, podemos recair em uma medida perversa, uma vez que a família pode valer-se dessa exploração do trabalho para autorizar a manutenção da criança ou adolescente em uma situação de violação de direitos. Tem muitas famílias que vão fazer tudo que for possível para a criança entrar, por causa do ingresso financeiro. Nós precisamos, então, esclarecer quais são os prejuízos, os riscos envolvidos. Eu acompanhei 25 pessoas, eram 10 famílias, envolvendo tanto os responsáveis quanto as crianças, artistas mirins. Entrevistei outros 10 que cresceram, que eram ex-artistas mirins e que hoje são adultos. Ora continuaram na carreira artística, ora não, justamente para avaliar as consequências, o que tem de positivo e negativo nessa participação. A resposta é que pode ser positiva? Pode, desde que criteriosa, desde que não se emende um trabalho no outro, como muito bem a senadora já lembrou, que, peraí, como é que se controla, então, se ele sai de um trabalho, já recebe um convite para emendar, que a gente vê acontecendo com vários artistas adultos. E é justamente isso que acontece, o convite acontece. E a opinião de um artista que foi mirim e me deu entrevista, ele já é adulto, ele falava, não, eles têm que ir devagar, a família tem que aprender que tem que dizer não. A prioridade é a infância, que nunca mais volta, porque enquanto eles vão atuando, a infância está passando. Se a família for decidir sobre isso, nós vamos multiplicar essas crianças que estão trabalhando nas vias públicas, porque elas vão decidir por que o artista pode e o outro não. Eu já fui indagada por uma criança trabalhadora, um adolescente, porque a senhora vai me tirar do meu trabalho, se eu trabalho para comer. E aquelas que trabalham nas novelas, eu vejo todo dia e vocês não vão lá tirar elas. Então, isso é uma pergunta constrangedora para nós que estamos diante das crianças trabalhadoras. A diferença de artistas mirins e atletas mirins. Atletas mirins não dá para incluir, como está no projeto de lei, é tratado tudo como se estivesse no mesmo estágio de proteção jurídica, mas os atletas mirins já têm a lei Pelé, que já existe a figura do aprendiz esportivo, né? O atleta em formação, aprendizagem desportiva, justamente para quem tem mais de 14 anos. Já no caso do artista mirim, não, ele vai pela Convenção 138. Então, não existe essa característica de artista em aprendizagem. O trabalho infantil compromete o desenvolvimento emocional. Nós estamos falando de seres em desenvolvimento, né? Em que medida? Em que as crianças submetidas ao trabalho precoce podem apresentar ao longo da vida dificuldades para estabelecer vínculos afetivos em razão das condições de exploração a que foram expostas. Então, aqui, muitas vezes, o dano não estará durante o período das gravações ou de alguma atividade que ele esteja desenvolvendo. É ao longo da vida que essas expressões podem acontecer. Ele também prejudica o desenvolvimento social, pois as crianças e adolescentes, antes mesmo de atingir a idade adulta, se veem obrigados a realizar trabalhos que requerem maturidade. Nós estamos falando de atividades de vinculação, de coordenação, que muitas vezes não estão preparados para essa vinculação, comportamento e convivência com o mundo adulto, sendo afastados do convívio social com outras pessoas de outras idades. Nós temos, então, aqui uma necessidade de se definir, sim, que a participação artística e desportiva não se configure trabalho e que a atividade laborativa, né, ela, muitas vezes, como já foi apresentado em outros exemplos aqui, ela pode se caracterizar uma participação eventual de curto período. Agora, me vem, senador, uma pergunta. Qual é o lugar da remuneração?
uma vez que o pai ou a mãe precisa estar com essa criança durante as gravações, durante a realização dessa atividade. Essa remuneração está deslocada, porque a família precisa largar o seu emprego, precisa pegar uma licença, precisa estar à disposição para acompanhar essa criança. Não está errado o lugar dessa remuneração? Essa família, então, não está deslocando o local da sobrevivência para a criança ou adolescente? Então, nós temos que refletir realmente se é esse o desenho de sociedade que nós estamos apoiando aqui em construir. A porteira aberta que passa um boi, passa uma boiada. A gente deixa sem regulamentação, porque transferir para a família vai, na vida real, equivaler-se à ausência de regulamentação, o trabalho infantil artístico. Nós teremos o trabalho infantil em regime de economia familiar, nós teremos o trabalho infantil motivado pela necessidade de subsistência, nós teremos várias outras categorias de trabalho infantil. E, com isso, a gente estatiza o trabalho infantil, porque é muito mais conveniente a gente permitir o trabalho infantil do que a gente promover a condição segura para o desenvolvimento dos nossos meninos e meninas. A frequência escolar do artista mirim é fundamental para que ele tenha permissão para atuar. Faltar às aulas mais do que é tolerado pela lei pode invalidar a autorização. Nós falamos aqui de vários outros prejuízos dos aspectos biopsicossociais, mas a relação com a escola hoje, talvez ela seja a menos afetada. Por quê? Nós temos hoje os dados da PNAD que nos apontam que o tempo médio de trabalho infantil das crianças e adolescentes no Brasil é de 26 horas de trabalho semanais, né? Enquanto que o trabalho de adulto é de 38 horas. E a maioria dessas crianças e adolescentes tem frequência na escola, ou seja, nós temos outros prejuízos que vão para além que a frequência hoje não consegue capturar. Então, esse é um debate também importante, porque a qualidade de permanência na escola está afetada, embora a frequência não esteja tanto afetada. Para a senhora Alice, que é da BERT, que foi muito enfatizada a questão que é uma livre expressão artística. Livre, eu acho que a pesquisadora mostrou que não é bem livre. Mas isso a gente mesmo pensando, né? Livre é uma peça de teatro na escola, é livre, né? Ou em casa uma brincadeira de teatrinho é livre. Tem manifestações que a gente percebe que são livres, uma novela não é livre. Tem começo, meio, fim, horário, então não é livre. E eu lembrei de que saiu na televisão, eu vi um programa muito constrangedor, por exemplo, que até foi Silvio Santos com uma menina adolescente, que parece que é atriz, eu não sei quem é, e a menina, ela foi tão instigada e humilhada que no final ela começou a chorar. Quer dizer, isso é livre expressão artística. No cenário internacional, e aí vamos falar de Europa, que sempre é tido como uma referência, essa preocupação com a proteção já existe, e lá não há mistério. Toda vez em que a participação artística de uma criança se insere num contexto de apropriação econômica por um empreendedor, por uma organização, toda vez que essa manifestação artística não se dá na escola, senadora, ou na comunidade, mas se dá num set, num estúdio, numa organização econômica que tem como finalidade a venda de uma peça de comunicação, uma peça artística, é óbvio que é trabalho, e a própria União Europeia, através da Diretiva 94/33, traça alguns parâmetros de proteção que podem nos inspirar a nossa legislação nacional, que, infelizmente, é pouco avançada. Ela traz um vácuo, um vazio, e permite inúmeras interpretações, inclusive perversas, para a proteção da criança. O Estado da Califórnia tem uma lei do artista infantil, a profissão artista infantil, é a Lei Coogan, em função foi um trabalhador infantil artístico. Pelo menos 50% dos rendimentos dele tem que ser depositado em caderneta de poupança. A França também tem a Lei 211-6, que traz uma salvaguarda para os ganhos da criança. E uma província do Canadá, a Colômbia Britânica, também dá garantia sobre os ganhos da criança. Eu queria trazer apenas uma citação de um artista mirim. É muito elucidativo essa manifestação. É do Robert Blake, que dançou e cantou nos palcos desde os 2 anos de idade. Participou de várias comédias e chegou a ganhar o Emmy pela série Bareta. Essa é uma referência numa obra literária de Gruss Poon, do ano de 2000. Eu não era um astro infantil. Eu era um trabalhador infantil. De manhã, minha mãe me entregava para o estúdio da MGM como um cachorrinho em confiança. Eu era como a maioria dos artistas mirins. Eu interpretava porque me mandavam. Eu não gostava. Não era um modo de se viver.
O interesse da ABERT é que esse espaço nas emissoras, seja em manifestações que são mais permanentes, seja em manifestações mais pontuais, possa ser, sim, observado e possa ser orientado para que permita contribuir e desenvolver essa criança. E a ABERT está aqui para auxiliar. Em relação ao evento da menor, né, que acabou vazando na internet, nem foi ao ar, mas é uma situação, infelizmente, excepcional. Acho que meus colegas aqui narraram muitas situações degradantes que realmente devemos combater, mas também há outras várias situações de crianças que podem vir aqui, hoje já maiores, e dizer o quanto aquilo contribuiu, o quanto foram exemplo, o quanto são importantes para a liberdade de expressão, que é tão privilegiada. Eu tenho até, Vossa Excelência, eu tenho até um alvará aqui, se Vossa Excelência quiser ficar com ele, com as condições, os parâmetros, como o nosso tempo é curto, de exemplos de parâmetros daquilo que é determinado pelo juízo da infância e da juventude para delimitar a correta sincronia ou combinação de todas essas esferas que são avaliadas. Sabe que eu estava pensando no decorrer das nossas falas aqui, que foi eu não sei se pode pela lei agora, mas eu acho que a gente devia ter trazido 2 mães, alguns adultos que tiveram trabalho infantil e algumas crianças. Pela lei nós podemos? Vai ter outra audiência pública. Eu agradeço a cada representante que aqui esteve e vamos prosseguir em outra audiência, porque o assunto merece. Muito obrigada. A próxima audiência pública ainda não foi marcada, mas você pode acompanhar o andamento desse projeto pela internet. É só jogar PLS 231 de 2015 no Google e na página do Senado se cadastrar para acompanhar a matéria. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever qualquer um dos nossos programas pelo site senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.